O preço do gás natural para um consumidor residencial da cidade do Rio de Janeiro é calculado a partir da tabela a seguir. Então, o que quer dizer essa tabela aqui? A tabela é dividida em faixas de consumo. Então, a ideia é a seguinte: quem consome menos vai pagar menos. Quem consome até 7 metros cúbicos vai pagar apenas esse valor aqui, ó. R$ 3,50 por cada metro cúbico. Conforme vai avançando aqui a quantidade de metros cúbicos, o preço vai aumentando. Então veja bem, cada preço desse aqui não é para ser aplicado sobre o número total de metros cúbicos. Isso aqui é feito uma distribuição, é uma tabela progressiva. Ou seja, todo mundo vai pagar esse valor aqui para os primeiros 7 metros cúbicos. Conforme o consumo vai aumentando, os metros cúbicos adicionais vão ficando mais caros. Aqui ele dá um exemplo. Assim, por exemplo, se o consumo de sua casa for de 25 metros cúbicos, você deverá pagar 7 vezes 3,50, mais 16 vezes 4,55, mais 2 vezes 5,50. Ou seja, aqui a gente tem 7 mais 16 mais 2. 7 mais 16 mais 2 são exatamente os 25 metros cúbicos que ele deu aqui no exemplo, né? Os primeiros 7 metros cúbicos são cobrados a esse valor, depois os próximos 16 são cobrados a esse valor e os últimos 2 metros cúbicos são cobrados a esse valor. E assim dá o valor total da conta. O problema é que é saber quanto que vai ser o valor da conta de gás se o consumo for 90 metros cúbicos. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar esses 90 metros cúbicos e distribuir aqui nessa tabela. A gente vai ter aqui os 7 primeiros, depois vamos ter de 7 ao 23, depois de 23 ao 83 e finalmente essa última parte aqui da tabela, que ele colocou acima de 83, ele vai chegar nessa faixa, né? Vai até 90. Então vamos distribuir esses 90 metros cúbicos aqui ao longo da tabela. Nós vamos consumir aqui os 7 primeiros, depois de 7 até 23 são 16 metros cúbicos. Depois de 23 até 83 são 60 metros cúbicos. E de 83 até chegar a 90 são os últimos 7 metros cúbicos. Nós vamos pegar essas quantidades de metros cúbicos, vamos multiplicar por esses valores aqui, o custo de cada um, né? Então, por exemplo, aqui na primeira linha nós vamos ter 7 metros cúbicos vezes 3,50. Tem que fazer essa continha aqui. 3,50 vezes 7, isso aqui vai ficar 0. 35 vão 3, aqui é a vírgula. Isso aqui vai ficar 21 mais 3, 24. 24,50. E vamos ter que fazer a mesma coisa com o restante da tabela, né? Por exemplo, aqui nessa segunda linha nós vamos ter 16 metros cúbicos vezes 4,55. Então 16 vezes 4,55. Bom, aqui a gente fez direto com a vírgula na conta, né? Mas a gente pode fazer de um outro jeito, que é colocar todo mundo como inteiro e no final colocar 2 casas decimais. Vamos fazer assim, vamos fazer 455, vamos multiplicar por 16. Isso aqui vai ficar... Deu isso aqui, agora a gente coloca 2 casas decimais, vai ficar 72,80. Agora, nessa terceira faixa aqui, nós vamos fazer 60 metros cúbicos vezes R$ 5,50. Olha, essa aqui dá pra gente fazer de cabeça, hein? Ó, 5 vezes 60 dá 300. E 0,5 é a metade, né? A metade de 60 é 30. Então, isso aqui vai dar 330. Fazer direto de cabeça, né? Então, isso aqui vai dar 330,00. E, finalmente, essa última faixa, que é 7 vezes 6,20. 7 vezes 6,20. Isso aqui vai ficar... É 6,2, né? A gente pode fazer a multiplicação assim. 6,20 é a mesma coisa que 6,2.
Então vamos fazer 62 vezes 7 e depois colocar uma casa decimal, isso aqui vai ficar 434, agora a gente coloca uma casa decimal, 43,4, que é a mesma coisa que 43,40, né? 43,40. E agora a gente soma esses valores aqui. Então deu R$ 470,70. Olha aqui, ó, R$ 470,70. Letra D de Delta.